Gostaríamos de agradecer a companhia de todos. Por um instante, estamos dobrando a esquina da travessa. O vento fresco da Bahia impulsionar nossos passos, olhar atento ao adentrarmos o portão, a música clássica nos alcançando, e vamos nos imaginando no jeipe, elevando nossos pensamentos. Gratidão, Pai de bondade. Gratidão aos benfeitores espirituais, a Dona Ivone. Que os ceareiros do Mestre possam visitar cada lar aqui virtualmente conectado, assim como os lares dos que estão em outras atividades. Que Jesus nos fortaleça na saúde e nos oriente nos processos evolutivos da vida. Que assim seja. Afinal, destruição é uma lei natural? Numa visão humana, entender algo que se destrói é algo que se perde? Em termos de galáxia, no âmbito universal, as colisões são destruições, são perdas? Relembrando alguns significados de destruir, no dicionário Aurélio encontramos os seguintes sinônimos: demolir, arruinar, extinguir, assolar, arrasar, matar. E o oposto de destruir: construir, edificar, dar estrutura, organizar, arquitetar, formar, conceber. Allan Kardec, na questão 728 do Livro dos Espíritos, capítulo 6, nos traz esta pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos benfeitores respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Os grifos são nossos. Necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Destruição não passa de uma transformação. Destruição não no sentido de aniquilamento, e sim uma transformação. Retornando nossa pergunta, destruição é uma lei natural? Sim, é lei natural. E nos convidamos a refletir e reservar essa expressão de Jesus, que está no livro Boa Nova, capítulo 8. A verdade não exige, transforma. Sendo uma lei natural, então destruir não seria abuso do homem? Por que então preservar? Conservar? E na questão seguinte, no mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? E os Espíritos nos esclarecem, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta, causa embaraço ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez cada ser experimentar essa necessidade de viver e de se reproduzir. No livro Além do Horizonte, o Espírito Hamed nos escreve: o trigo morre para nascer o pão, as flores para crescer os frutos, a crisálida para surgir a borboleta. E reservamos outra expressão do mestre, na passagem da multiplicação dos pães. Está em João, capítulo 6, versículo 12, retirada da Bíblia de Jerusalém.
quando se saciaram, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E os flagelos destruidores? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nas Instruções dos Espíritos, uma mensagem de 1863, de um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, nos alerta: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pela vossa. E aqui, para aguçar um pouco mais as nossas reflexões, vamos reservar esta frase de Jesus: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Está em Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Os aspectos que vamos trabalhar hoje sobre a lei da destruição são apenas alguns recortes sobre o assunto permeados com as lições do Cristo. Destaco aqui, a gente vale destacar que o tema é muito mais amplo, merece profundos estudos. Pois bem, vimos que destruição é uma lei natural. Lavoisier muito contribuiu para o avanço da ciência. Suas pesquisas nos campos da química geral, química orgânica. Ele faleceu em 1794 e já naquela época nos dizia: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Transformação nos remete a qualquer tipo de alteração que modifica ou dá uma nova forma, uma nova feição, um novo caráter. Converter, transfigurar-se, mudar de figura, mudança de uma forma em outra, metamorfose. A lei de destruição melhor se conceituaria como lei de transformação, como vimos na resposta do Livro dos Espíritos. O que ocorre na realidade é a transformação, tanto em relação à matéria, quanto no que se refere ao espírito. Na Revista Espírita de 1862, Kardec menciona: não há quem não tenha notado o quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sobre o qual são consideradas. Não só se modifica o aspecto, mas também a sua própria importância. Quem vê um objeto do alto de um monte, o vê insignificante, mas debaixo ele parece gigantesco. É o efeito de ótica, que também se aplica às coisas morais. A certeza da vida futura propicia um novo olhar, um novo entendimento, uma ressignificação de tudo que nos rodeia. Porque a certeza da transformação, apesar da visão imediata que temos, essa visão ser emocionalmente sentida como um fim, como um aniquilamento, há o raciocínio sobre as razões, causas e efeitos, se nos propusermos a elevar acima do terra a terra. Kardec nos diz na Gênese, capítulo 3, no homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem não mais para se alimentar, mas para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho,
a necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Nas primeiras idades do espírito, a luta motivada pela satisfação das necessidades materiais, né, pela predominância do instinto animal. Com o tempo, após diversas reencarnações, o sentimento moral contrabalança esse instinto animal e a luta passa a satisfazer nossa ambição, nosso orgulho, nossa necessidade de dominar. E Kardec esclarece, para isso ainda é preciso destruir. Os benfeitores espirituais orientam na questão 762. O homem julga necessária uma coisa sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça, que eram ditos como em nome da justiça, e hoje refletem excessos, né? Como excessos que acaba a sociedade, todos nós começamos a repudiar ao momento quando a gente vai despertando para novas visões, novas compreensões, né? Há duas formas de destruição no planeta. Uma é necessária, a outra é abusiva. A destruição necessária é aqui o objetivo é a transformação, né? Tem, por fim, a renovação, a melhoria dos seres vivos, como vimos. Já a destruição abusiva não está prevista na lei de Deus. Resulta da imperfeição moral e intelectual do homem. Toda destruição que venha a exceder os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Jesus, ecologista nato, tomou como modelo as expressões vivas da terra, as aves, as serpentes, os lobos, os peixes, os lírios do campo, o mar, a mostarda, para compor insuperáveis parábolas em respeito ao equilíbrio vigente em tudo. Joana de Ângeles retratando o mestre, modelo de perfeição na Terra, em plena harmonia com o universo. A importância do respeito aos recursos disponibilizados, da reestruturação, do encadeamento que cada espécie, cada detalhe a natureza opera, trabalha em consonância, integrada, como uma grande orquestra que acolhe infinitas variedades de potenciais e faz ressoar o cântico numa construção coletiva, numa transformação. Mas, e os flagelos destruidores? Flagelo é chicote para açoitar, para espancar. Flagelo é tortura, suplício, calamidade pública, um tsunami, a varíola, a guerra, a pandemia, a fome. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, aborda que, no que tange aos flagelos naturais, como as inundações, as intempéries fatais à produção agrícola, os terremotos, os vendavais e tantos outros, que soem causar tantas vítimas, instrui-nos ainda os mentores espirituais. São acidentes passageiros nos destinos da Terra. Mundo expiatório. Acidentes esses que haverão de cessar no futuro quando a humanidade que a habite haja aprendido a viver segundo os mandamentos de Deus, pautados no amor, dispensando então os corretivos da dor. Mas Kardec pergunta aos espíritos: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos respondem: sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal,
O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. E Fenelon já nos alerta sobre isso, numa mensagem de 1860, no Evangelho segundo o Espiritismo. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. O homem, como de propósito, gera tormentos que poderia evitar. Quando não se envolve em ilusões, é calmo. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Miramês nos diz no livro Filosofia Espírita, volume 16, capítulo 18. Os homens avançam no progresso científico em demasia. No entanto, o progresso moral se nos parece lento. Para que haja equilíbrio, é necessário que os dois se ajustem na mesma velocidade, para que as forças se intercruzem no ritmo do amor e da verdade. Quando estão fora do nível uma da outra, aparecem os flagelos, as catástrofes, as pestes e a fome. O desequilíbrio se reflete na própria natureza física, mostrando que uma força deve esperar pela outra, para a paz de todas as criaturas. Somos incessantemente convidados a evoluir, né, num roteiro amoroso, menos afligente. À medida que adiamos o nosso crescer pautado no amor, surge a dor, com a função pedagógica. Despertar em nós a vontade de corrigirmos a nossa rota, ajustarmos o nosso leme. Portanto, os espíritos nos esclarecem sobre alguns objetivos dos flagelos. Sob o ponto de vista físico, a utilidade de mudar as condições de uma região. Em muitos casos, esse bem resultante será para as futuras gerações, que nós também também receberemos esse bem, né, pelas próprias reencarnações. Mas há outros aspectos, utilidades como a oportunidade de exercitar a inteligência, de demonstrar paciência, de resignar ante a vontade de Deus, o ensejo de manifestar sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não estivermos dominados pelo egoísmo. Na Gênese, Kardec menciona no mesmo capítulo 3. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. Contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade, adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas nessa ocasião, a luta, de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. No livro Devassando o Invisível, Dona Ivone narra uma de suas experiências em desdobramento. Apesar do respeito ao mentor, inquieta, ela ousou perguntar:
Mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não existirá no além-túmulo uma lei que os impeça de tais monstruosidades contra pessoas que, além do mais, ignoram encontrarem-se sob suas influências? E o mentor responde carinhosamente: minha querida irmã, será oportuno considerar que, da mesma forma, monstruosidade será a sociedade deixar um órfão ou um filho de pais miseráveis ou delinquentes criar-se ao abandono pelas ruas. E a sociedade o faz agora e o fez com estes mesmos que estás vendo aqui. E quem tiver maior interesse de quais monstruosidades Dona Ivone comenta, sugerimos a leitura do livro. E o mentor prossegue. Monstruosidade será também omitir providência humanitária para que o jovem abandonado ou o pobre se instrua, eduque e habilite, de modo a furtar-se à humilhação da ignorância, prendando-se na escola do dever e da honestidade. No entanto, estes que aqui vemos foram banidos pela sociedade, que lhes não facilitou escola, nem educação, nem exemplos bons, senão a dureza do coração com que os tratou. Tal como os vemos, são ainda frutos da sociedade. Sua impiedade foi libada na impiedade que receberam. Tornaram-se criminosos porque foram vítimas do crime do egoísmo da sociedade. Portanto, pertencem à sociedade terrena. Esta é afim com eles. Para evitar o distúrbio de tais influências, necessita o homem habilitar-se para a harmonização com a luz, ou seja, com o bem. Então, os espíritos, nas questões 741 e 742 de O Livro dos Espíritos, ainda nos explicam: muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, prevenir, se lhe souber pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, porém, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. No livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles reforça: só o amor, conforme ensinou e viveu o Cristo, resolverá os magnos e angustiantes tormentos humanos. Fará que as criaturas todas compreendam que somente por meio de auxílio recíproco se poderão salvar, que não há dores isoladas, porquanto os distúrbios de cada um produzem o desequilíbrio do conjunto. O Evangelho, código moral de valor incomparável em toda a sua pureza, penetrará por fim as almas, tornando-se o estatuto seguro e indiscutível para as nações e os homens. Concluindo, podemos associar que a verdade não exige, transforma. As coisas mudam de aspecto, conforme o ponto de vista sob o qual são consideradas. Jesus vislumbra para nós horizontes muito mais vastos do que os estreitos limites que a nossa visão material pode alcançar. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Já recomendava Jesus: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. O Mestre quer nos projetar, estimula-nos a avançar para a vida abundante, a que todos estamos destinados.
E Kardec observa, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais foram seguidas de uma era de progresso. Disse-nos Jesus: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Jesus nos ensinando, como ensinou a Paulo, que a verdadeira força se aperfeiçoa na medida em que aprendemos a lidar com as nossas fraquezas. Nasce da humildade de reconhecer as fraquezas, de aprender a lidar com nossas fragilidades, com os desafios que as circunstâncias exteriores nos impelem, porque assim propriamente é que desenvolveremos a tenacidade do espírito, a força real de espírito imortal que somos. Finalizando, pedimos licença para compartilhar uma música. E assim vamos harmonizando nossos pensamentos em prece, sentindo o abraço amoroso de Jesus. Noite escura, mar da Galileia, Jesus e os apóstolos cruzavam aquelas águas. De repente houve a tempestade, as ondas agitaram-se, ameaçando o barco. Os discípulos acharam que Jesus não se importava, só porque o mestre cochilava. E desesperados acordaram o rabi, que colocou-se de pé e disse assim: por que vós tendes medo, homens de pouca fé? E então ordenou ao vento e ao mar que serenassem, que a paz enfim voltasse a reinar. E admirados eles perguntaram-se: quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? A lição ecoa pelo tempo, prossegue o convite para enfrentarmos nossos medos, e que nunca nos falte coragem, seguindo sempre em frente, cumprindo o que nos cabe. Mas se um dia a tempestade ameaçar o nosso barco, lembremos que o mestre segue ao lado, pois não foi à toa que nos prometeu Jesus após o retorno ao mundo, vencendo a cruz. Eu estarei convosco até o fim dos dias, guiarei vossos barcos pelo mar da vida. Nenhum filho de Deus se perderá. E ainda hoje nós nos perguntamos:
Quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Senhor, eu quero encontrar a alegria de viver. Quero me conhecer, me olhar no espelho e saber que eu sou mais do que eu posso ver. Senhor, eu quero conversar, ficar mais perto de você. Eu quero entender o que eu tenho que fazer pra me sentir capaz e descobrir a paz. Senhor, eu quero acertar em tudo aquilo que errei. Eu quero aproveitar bem a chance que ganhei, em sua trilha caminhar, sua verdade aceitar, e um dia, por tanto amar, me regenerar. Eu quero um querer que só me faça crescer, e se a dor bater, eu quero forças pra vencer e dar um algo a mais pra descobrir a paz. Senhor, eu quero despertar das ilusões que eu criei. Eu quero perfumar